No bloco de número 12, nós vamos estudar um pouco sobre Piaget. Piaget foi o grande nome dos cognitivistas, né? Foi o grande nome dos construtivistas, né? Piaget escreveu mais de 10.000 páginas de estudos teóricos, é um papa, né, da teoria da aprendizagem. Ele teve, até a década de 70, ele realmente foi, digamos, o autor mais citado, né, nos currículos, seja da educação infantil, seja do ensino de elementar, né? Piaget viveu numa atmosfera acadêmica, inclusive casado com uma acadêmica também, e ele basicamente estudou sobre seus filhos, sobre a teoria como seus filhos aprendem. A formação inicial de Piaget era biologia, e ele começou, e ao observar seus filhos, ele começou a tentar fazer uma transferência de como ele observava os animais, os organismos vivos, né, os seres da natureza, especialmente os animais, e como as crianças passavam por diversas fases da aprendizagem e se apropriavam do conhecimento. Então, vamos lá, o nosso primeiro slide. Piaget. Piaget define a inteligência como uma adaptação que tem como característica o equilíbrio entre o organismo e o meio, que resulta na interação entre o processo de assimilação e acomodação, que é o motor da aprendizagem. Vejam que interessante que aqui nós temos vários termos, inclusive da biologia, né? Organismos, por exemplo, né? Vocês vão ver ao longo dos textos de Piaget, peguem os 6 estudos de Piaget, é muito importante que vocês leiam, até porque, lendo no original, vocês vão ter ideia do que o autor está querendo dizer, de como é que ele vai construindo a sua tese, como é que ele vai entendendo, né, querendo passar para o leitor como é que ele entende. Então, observem que ele usa outros 2 termos além de organismos, equilíbrio e acomodação, né? Quer dizer, uma natureza equilibrada, uma natureza desequilibrada, uma natureza acomodada, uma natureza desacomodada, né? Que é o desequilíbrio, digamos assim. Então, veja, o motor da aprendizagem para Piaget é o processo de assimilação e depois a sua acomodação. O próximo slide, o que trouxe, Piaget trouxe de novo? Ele vai apresentar 2 conceitos fundamentais. Vou retomar, assimilação e acomodação. Vamos ver o que cada um deles significa. O processo de assimilação consiste em uma mudança quantitativa no sujeito, mediante a incorporação de elementos que vêm do meio para suas estruturas mentais já existentes, o que implica no seu desenvolvimento intelectual. Quando Piaget coloca a questão da assimilação, ele está entendendo um aspecto quantitativo, mas ele também vai entender o aspecto quantitativo, né? Qualitativo. O que ele quer dizer com isso? Que o meio, que os aspectos externos daquela criança que está aprendendo, daquele indivíduo que está aprendendo, são fundamentais. E depende da qualidade desse aspecto, né, externo, a criança vai poder se apropriar, né, de melhores conhecimentos, ou não, né? Então, o ambiente é fundamental. E por que a gente chama que a teoria de Piaget é uma teoria ativa? Por quê? Para que o aluno ou que a criança perceba o ambiente, ele precisa interagir com esse meio, com esse espaço. Então, a criança é ativa, ou seja, interage com o meio em que ele vive, né? Com os estímulos externos que ele obtém. O próximo slide fala ainda sobre a questão da assimilação, mas no que diz respeito à sua mudança qualitativa. Então, o processo de assimilação também tem uma mudança qualitativa na estrutura, ou seja, nessa estrutura intelectual do sujeito, pelas quais ele se adapta ao meio. Ele cria, depois que ele assimila, novas estruturas ou altera as já existentes em função das características de novas situações.
Piaget, aqui está bem claro essa tese do Piaget de que a criança passa por fases, né? Então, ele assimila, ele altera quantitativa e qualitativamente a sua estrutura intelectual. Ele está falando nos seus aspectos cognitivos mesmo, superiores, que é inteligência, memória, observação, percepção, né? Então, dependendo dos estímulos que ele interagir, né, da qualidade desses estímulos, a criança ou a pessoa que está aprendendo, né, ele vai melhorar ou não esse aspecto, né, essa estrutura intelectual. O próximo slide, ainda sobre a questão da assimilação, introduz um novo conceito, que é a questão da acomodação. Portanto, para Piaget, assimilação e acomodação juntas, elas justificam a adaptação. As estruturas do conhecimento são como esquemas e vão se tornando mais complexo sobre o efeito combinado dos mecanismos da assimilação e da acomodação. O que ele quis dizer com isso? Existe um período em que a criança se assimila, que é um período de desequilibração mesmo. Ele está assimilando, ele está interagindo, né? No momento em que ele assimila, existe um processo de acomodação, de adaptação, né? Então, o Piaget vai observar que nas diversas fases, depois nós vamos verificar uma a uma, que nas diversas fases do conhecimento, de evolução da criança, a criança passa por diversas fases de assimilação, desequilibração e acomodação, né? E cada uma dessas fases, elas são diferenciadas por faixa etária. O próximo slide coloca sobre a questão de que o sujeito, ao nascer, ele não possui qualquer estrutura de conhecimento, e sim reflexas, como sucção e um modo de emprego desses reflexos para a elaboração dos esquemas que irão desenvolver. Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz, se ela nasce, né, tranquila, num seio familiar, se tem a sua mãe próxima, a primeira coisa que ela quer, ela vai chorar pelo estímulo externo, né, e ela vai procurar um aconchego. E esse aconchego é onde está próximo do seu alimento. Então, para Piaget, toda criança ele tem o que ele chama de estruturas básicas, né? São estruturas de sucção, reflexos básicos, e que ele, por assimilação, esses reflexos básicos vão se tornando mais complexos. O desenvolvimento da inteligência, definido como um processo contínuo, e que as mudanças no desenvolvimento intelectual são gradativas. Por isso, os esquemas são construídos ou modificados de forma gradual. Aqui é um dos grandes problemas, me parece, da teoria piagetiana, né? Por que esta graduação? Porque, como ele está estudando seres vivos, né, ele observou no reino animal, por exemplo, que os animais eles têm processos de degradação muito definidos, né? No entanto, Piaget observou seus filhos. E, ao observar seus filhos, ele observou crianças de um determinado espaço e, desse determinado espaço, ele generalizou para a maioria da aprendizagem das crianças. Nós vamos verificar que nem todas as crianças nasceram como os filhos de Piaget. Filhos de pais cientistas, né, que moravam na Suíça, então vamos já observar, né, até que ponto toda a gradação, né, que ele vai passando pelas fases do conhecimento, que os filhos de Piaget passaram, pode ser automaticamente transplantados para os filhos daquelas famílias que nasceram, por exemplo, na África. Então, nós vamos observar no próximo bloco e vamos discutir um pouco mais sobre essa questão.